Querida, seja bem-vindo a mais um momento de aprendizado do livro de Mateus. É um momento onde a gente tira para entender um pouco do Evangelho de Jesus, da caminhada dele e aprender, sobretudo, a respeito de nós mesmos, né? Quem nós somos, o que temos feito da nossa caminhada. E é isso, o Evangelho, a leitura do Evangelho, ela tem que ser feita contra nós. Calma, como assim contra, né? No sentido de que ele me revela, né? Então, tudo que a gente fala aqui, toda a meditação que parte daqui é no sentido de me fazer melhor, é no sentido de me revelar quem eu sou. Então, toda vez que eu falar de fariseu, de Mateus, de Lucas, de Pedro, de Paulo, a gente está falando da gente também, né? Está falando das nossas idiosincrasias, está falando da nossa maneira de se comunicar ao mundo, de coisas que a gente precisa aprender a interpretar, né? Então, não tenha medo, né? Esse é um processo lento, precisa ser feito diariamente, dolorido, né? Olhar para si não é algo muito bom, gostoso, mas com o passar do tempo é extremamente libertador, tá bom? Então seja bem-vindo aqui, fique, se te incomodar um pouquinho é porque a coisa tá fazendo sucesso. Esse é o caminho, tem que incomodar, tem que constranger o nosso interior. E aí eu sigo com você lá em Mateus 12, né? Nós fizemos as interpretações até o versículo 42, que Jesus tem esse encontro com os fariseus, expulsa um demônio de um cego, e esse cego passa, de um surdo, e esse surdo é surdo-mudo, e ele passa então a ouvir e a falar. E a partir disso tem vários diálogos entre os fariseus e Jesus, né? E por fim, lá no versículo 38, os fariseus queriam mais um outro sinal. Falam, acho que a gente está querendo acreditar em você, mestre, né? Eles chamam ele de mestre. Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. E Jesus vai falar para eles, olha, não tem mais nenhum sinal. Tudo que eu já podia fazer, eu fiz. Mas Jesus também sabia da intenção do coração desses homens, né? E Jesus vai falar, olha, o que está faltando para vocês é arrependimento, né? Porque no fundo, como diz lá no versículo, acho que 25, né? Jesus, porém, conhecendo o que estava dominando o coração, os pensamentos desses homens, né? Jesus, sabendo disso, ele mesmo vai dizer, olha, os ninivitas se arrependeram, tiveram humildade suficiente para se arrepender, né? A rainha do sul, rainha da Etiópia, também foi humilde o suficiente para ir lá em Salomão e beber a sabedoria daquela fonte. E vocês, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão interpretando a vida a partir de que paradigma? Olha, o paradigma que eles estavam, né, interpretando a vida era de que Jesus era uma grande ameaça ao status que eles tinham, ao poder, né? Então, eles não estavam interpretando ali tudo que Jesus fazia para o seu próprio bem. Pelo contrário, ele estava interpretando a partir de um posicionamento político para com a vida. O que é um posicionamento político? Posicionamento político é, peraí, aonde que eu ganho, aonde que eu perco aqui? Se eu aceitar, eu vou perder minha posição, né? E se eu aceitar, e se eu não aceitar, eu vou combater isso aqui e eu posso ainda continuar. Então, no fundo, Jesus estava falando que esses homens eram ambiciosos, né? Eram pesados. Era o que ele vai dizer lá em Mateus 23, que a gente ainda vai chegar lá, né? Jesus vai falar, olha, vocês são serpentes, vocês são cegos, vocês são raça de víboras, vocês conduzem esse povo com peso que nem vocês conseguem carregar. Então, essa interpretação que era deles e que também muitas vezes é a nossa própria interpretação para com a vida, né? A gente interpreta se eu ganho, se eu perco, se eu ganho, se eu perco. Essa lógica de interpretação não nos leva ao caminho com Jesus. Veja bem, a interpretação da vida a partir de uma postura política, eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, não me leva no caminho com Jesus. E o que é mais trágico aqui, vamos dizer,
é que eles estavam tendo um encontro com Deus, com o próprio Deus. E quando a gente tem essa posição de interpretar a vida a partir de eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, eu não consigo enxergar, eu não consigo aderir a Deus, porque a minha ambição é maior. E é o que a gente vê hoje em dia, né, na vida. É inevitável a gente fazer essa relação, né? As pessoas, às vezes, se você fala, vamos dar pão aos pobres, é comunista. As pessoas só interpretam a vida a partir desse paradigma. E esse paradigma é muito perigoso, porque esse paradigma me deixa no lugar onde eu estou, né? Ele me paralisa, ele faz com que a minha ambição seja maior do que, de fato, a minha humanidade. E aí, dentro dessa perspectiva, no 43, Jesus vai trazer esse movimento do que é o espírito do homem, do que é o espírito imundo que habita no homem. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem a ver com o que é espiritual. Né? Eu vou repetir, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem sim a ver com o espírito que a gente carrega no coração. Porque esse espírito que eu carrego é que me ajuda a interpretar a vida à luz de Jesus ou à luz das minhas próprias ambições, das ambições do mundo, né? Do príncipe deste mundo, como Jesus vai dizer. Por isso que ele vai dizer que quando ele vem com essa explicação, né? Com esse clareamento para essas pessoas, ele vai dizer, quando o espírito imundo, né, sai do homem, quer dizer, o espírito mundo, os demônios, eles habitam o ser humano. Né? Quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Né? Então foi justamente esse sair, né, esse mandar embora, foi esse movimento, né, que o maioral fez contra o pequeno. Porque Jesus é esse, Jesus é o maioral, Jesus é o poder maior, né, que manda embora o espírito imundo. Então, no 44 ele vai dizer, então diz o espírito, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achando ela vazia, desocupada, varrida e ordenada. Então vai, no 45, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. Olha só, então o espírito imundo sai desse corpo, vagueia, procurando outros a quem possa habitar, não achando esse lugar, volta, né, e traz 7 espíritos piores do que ele. O que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Achando casa vazia. Isso é bem interessante. O espírito habita casa vazia. Isso te lembra alguma coisa? Mente vazia, oficina de quem? Exatamente, do diabo. É isso mesmo, né? Então, o que Jesus está dizendo é que a expulsão do demônio, por si só, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um caminho de libertação. Né? Por isso que todas as vezes que Jesus curava, expulsava demônios, o que Jesus falava? Vai e não peques mais. Vai e não continue se alimentando daquilo que lhe faz mal. Porque aquilo que nos faz mal individualmente vai acumulando dentro de nós maldades. Sabe aquele negócio que você faz, só um pouquinho aqui, só um pouquinho ali? É igual dieta, né? Às vezes você, se eu furar aqui só hoje não vai dar nada. Gente, só hoje, pelo amor de Deus, só hoje não vai dar nada. E quando você vê, sua dieta já foi embora, né? Uma vez eu vi algo interessante de um fisiculturista, né? Um cara renomado, né? Com uma estética muito favorável. A repórter perguntou para ele, mas vem cá, você não come nenhum docinho, né? Nada, você não come nada. Aí ele falou assim, não, comer, você não pode comer nada? Ele falou, não, eu posso comer, mas eu não como. Eu posso comer, mas eu não como. Porque para o meu cérebro, ele vai começando a ser
abrindo portas, ele vai dizendo, vai me enganando, vai dizendo, nada, que isso, olha só, olha onde você chegou, ah, só isso aqui não vai dar nada. E aí isso vai trabalhando contra mim. Eu achei essa postura dele muito interessante, muito válida, né? Porque a maldade nos nossos corações também é assim. Ela vai entrando sorrateiramente, você não vai entendendo as coisas, né? Você acha que, não, só isso aqui. Você vai deixando de discernir alguns caminhos, vai abrindo, né, o que a gente chama de uma licenciosidade, né? Vai sendo licencioso, vai abrindo portas e aquilo vai se acumulando dentro de você. E quando você vê, né? São pensamentos, é porque a gente tem uma ideia do mundo espiritual como se fosse algo material, né? E entra um demônio, entra outro, e não é assim. Isso se expressa através de pequenos hábitos, isso se expressa através de pequenos pensamentos, de licenciosidades que você vai abrindo o seu coração e a sua mente para esses espaços. Essa é a verdade. Né? E Jesus vai dizendo que tudo isso vai transformando esse homem num estado pior que o anterior. E aí ele finaliza o 45 dizendo, olha, assim também acontecerá esta geração má. Olha que interessante, né? Isso é um comportamento individual, mas que alcança uma geração, né? E aí a gente vai pensando assim, como que isso alcança uma geração? Cada um, né? A gente vai pensando, vai se fermentando por dentro, né? Por isso que Jesus vai dizer do fermento dos fariseus que vai embolorando, né? A gente vai contaminando uns aos outros, e essa contaminação vai formando uma cultura ao nosso redor, né? E essa cultura vai ficando extremamente adoecida e vai adoecendo as nossas individualidades. E assim a coisa vai acontecendo ao nosso redor, né? Então, tudo vai acontecendo ao nosso redor a partir dessa fermentação, que ora é individual, sou eu aqui, né, que vou alimentando essa cultura perversa. A cultura perversa vai destilando um estado de normalidade, né, e talvez você já tenha ouvido até esse conceito de normose, que é um conceito relativamente novo, né, que a normose é justamente isso, esse estado, né, de que a gente está fazendo algo ruim, mas também é bom. Alguém está se beneficiando com isso de alguma forma. Né? E a gente vai achando que tudo isso é muito normal, quando na verdade, gente, isso não é normal, né? Mas é um estado de normose, é isso. A gente vai produzindo algo extremamente ruim contra as nossas vidas, né? Mas que a gente não detecta. Por quê? Porque estamos todos em estado de profunda embriaguez. Estamos todos em estado de profundo entorpecimento. A gente não está entendendo, né, o que a vida pode fazer conosco. A gente não está entendendo o que nós estamos fazendo com o nosso próximo. A gente não está entendendo as consequências de tudo isso, né? A gente não está interpretando a vida a partir desse amor de Jesus, porque quem ama o próximo não faz mal ao próximo. Quem ama o próximo não rouba o próximo. A gente só está interpretando a vida a partir do que eu ganho, do que eu perco, do que eu ganho, do que eu perco, do que eu ganho, do que eu perco. E aí, a gente está voltando as nossas percepções, o nosso modo de existir lá para o Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, e a gente está achando que está fazendo bonito, quando na verdade a gente não está fazendo bonito, né? A gente não está fazendo bonito. E isso é extremamente perverso, né, conosco. E Jesus está dizendo justamente isso. Olha, esses abismos, né, individuais, eles vão chamando abismos coletivos. Lembra lá do Salmo de Davi? Né, que um abismo vai puxando outro abismo, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Um abismo vai chamando outro abismo. E aí, nessa questão de abismos, os abismos se alimentam e vão formando uma grande cultura, uma grande comunidade, uma grande sociedade abismável e abismada, né, dentro de um eco, de um buraco, né, um buraco negro, por assim se dizer, que vai se fagocitando ela mesma, vai se consumindo. Tá? E é isso que Jesus finaliza, né, com essa palavra, uma palavra forte, uma palavra que deve nos alertar a respeito das nossas condutas individuais e condutas coletivas,
e no qual a gente precisa se firmar nessa palavra, né? E abrir as nossas percepções para que a gente perceba a vida à luz de Jesus, à luz desse amor que transcende as nossas próprias idiosincrasias e que pode nos trazer a libertação. É uma palavra profunda, uma palavra que merece uma meditação individual, arraigada nessa revelação que o próprio Espírito Santo vai trazer a seu respeito. Aqui eu só dou uma luz, mas no fundo, ela tem que te trazer revelações a seu próprio respeito, né? E a minha oração hoje por mim e por você é que a gente aprenda a interpretar a vida não à luz de perde-ganha, não à luz de olho por olho, dente por dente, não à luz das nossas próprias idiosincrasias, né, das nossos próprios interesses, à luz de quem nós somos, mas à luz do que o Espírito pode fazer por nós, né? Pode nos modificar, pode alterar a nossa mente e pode alterar também o nosso olhar para com o nosso próximo, tá bom? E assim eu aguardo você. Até a próxima e que Deus nos abençoe.